Eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de seres humanos que foram escravizados. Nós, negros e negras, temos duas opções, né? O genocídio, que é o que a gente vê e vive nas periferias do Brasil, né? E o epistemicídio, que é a supressão dos valores e dos conhecimentos. O direito é igual para todos, né, digamos, mas na hora de você comprovar que um terreiro é um templo sagrado, ele vai ter muito mais enfrentamentos. Falar a palavra assumir, acho que meio complexa de falar, porque quando você assume algo é como se aquilo não fosse legal. Os nossos antepassados, eles tinham grilhões, mas eles tinham isso livre. Ainda não chegamos no nível, né, que a gente possa se dizer que há uma democracia racial, que há uma democracia étnica no país. Infelizmente, muitas populações indígenas foram dizimadas, mas nós incorporamos também a luta do indígena, do nativo, que está precisando, porque se ele é dono da terra, como é que ele vai lutar por terra? Quem é o ladrão? Quem é o vilão nessa história? Quem roubou de quem? É quem já estava aqui? É quem chegou se apropriando? É quem tirou um povo de sua terra e trouxe para cá para escravizar? E que depois disse que, não é, que aboliu, mas deixando com a mão na frente e outra atrás. Quem é ladrão? Quem é vilão nessa história? Não há possibilidade de se cogitar que não houve sofrimento, de que não há sofrimento por tudo que a gente passou e vem passando. Mas eu prefiro entender por esse viés de como subverter isso e entender com sorriso, né? Não tenho dúvida nenhuma que a gente selecionou 22 pessoas que são as próximas referências na arte afro-brasileira. Projetos muito incríveis, obras muito potentes, artistas muito complexos, né, que trabalham em sua produção artística essa complexidade, saindo das lógicas da representação, saindo de tudo que é estereótipo, ressignificando o que é ser negro no Brasil. Dos 22, né, que somos, cada um tem um tipo de linguagem, então tem pessoas da música, tem pessoas de artes visuais e dentro das artes visuais de fotografia, no meu caso, de arte rua, né, de lambe-lambe. E eu acho que foi, na verdade, a mistura dessas potências e de cada um, e que isso poderia se complementar nesse laboratório que é, né, o Afro-T. E o processo de seleção ele é um pouco complexo, porque a gente teve mais de 350 inscrições e pelo menos 10 inscrições de cada área de expressão, né, porque a gente teve esse critério de ter áreas de expressão, então a gente teve artes visuais, música, dança, teatro, performance, tecnologia. Então, mais ou menos, mais de 10 eram muito, muito bons. Então, o que acontece quando você tem 10 muito, muito bons e tem 20 vagas? Então, a gente faz meio que um mapa, né, para entender a geografia do país. Então, a gente faz esse mapeamento e tem como critério, primeiro, a geografia, segundo, a questão de gênero. Então, pensar em trazer pessoas que estão discutindo gênero, desconstruindo essas arquiteturas do corpo, isso é uma diretriz também, a presença massiva de mulheres. Então a gente vai construindo e também tem um jogo que é do invisível, né? Que é quem pode estar aqui, quem está preparado para estar aqui, porque o projeto ele fala muito sobre, é uma imersão, então uma imersão no conhecimento, a imersão nesse conhecimento que a gente não teve acesso, mas também uma imersão na memória desse corpo. Né? Se esse conhecimento ele não está nos livros, ele não está nas instituições, onde ele está? A Babilônia eu sei que vai cair, vá. Não sei mais o que estou fazendo aqui, vá. Onde a me leve que eu quero fugir, vá. Direto pros estúdios. Adio o cansaço, faço como o rei do cangaço. Feito de carne e osso, mas com punhos de aço. Acho que é uma responsabilidade de pessoas da minha geração viver esse tempo e entender que nosso tempo é esse. Então, o meu trabalho sempre está marcado por uma linha de contemporaneidade, seja ela qual for. Como eu consigo algo, de certa maneira, tão regional, como entende, né? Que é algo de Salvador, na Bahia, no Brasil, na América do Sul,
são tantas gavetas, como eu torno isso universal? Então, talvez a marca ou o que eu pretendo com o meu trabalho é tentar universalizar um pouco essas coisas e perceber que está tudo conectado, como a gente já percebeu através da diáspora, né? Ela não é briguete, não fica de frente, não é marionete, não fica de frente, tem que ter a mão na manha, tem que ter a mão na mão, seja onde for na manhã, se não for apanha. Brown Nation era onde a gente tentava o equilíbrio ainda dentro dessa experimentação, que era a música orgânica, o pagode ali orgânico, tocado com os instrumentos de couro, de aço, com essa linguagem da música eletrônica. Então ainda era uma interseção desses dois mundos. A massa posterior, ela só vem com esse ambiente mais eletrônico, que é essa síntese. Então a Brown Nation, a gente entendia, era essa vontade de a gente estar no mundo, basicamente. É swing sem miséria, saudade difícil de ver. A comadre dançando com o corpo mole, o caboclo no bar pede mais um gole. Tem dia que para diferente, samba swing é aderente. Me diga o que tem que fazer, pedi pro menino trazer. Pipoca, cultura e lazer, menino desliga a TV. Pedi um papel pra escrever. Escreveu, calundu. Mata cubeira, mabeira, rio, saravá, saravá. Não há possibilidade de se cogitar que não houve sofrimento, de que não há sofrimento por tudo que a gente passou e vem passando. Mas eu prefiro entender por esse viés de como subverter isso e entender com sorriso, né? Quem soprou no ouvido dos nossos antepassados o sincretismo, né? É uma invenção ou é uma inspiração? Quem soprou no ouvido restos de alimentos se tornar uma das culinárias mais ricas do planeta? Quem soprou esse ensinamento? Não foi inspiração, talvez? A gente não está só, né? A gente passa por um problema e a gente encontra uma solução. A gente, né? Quem soprou essa solução? Quem colocou a gente nesse problema para subverter ele? A gente não está só, a gente não é colocado num problema só. A gente é colocado num problema porque se tem plena convicção que a gente tem como encontrar aquela solução. Esse tema da afro-brasilidade é um tema extremamente urgente e quando tratado dentro desses preceitos e com essa profundidade, a gente só vê alegria, né? Na verdade, só se sente esse poder assim, que a Daiane tem de conglomerar essas pessoas. É de fato incrível, né? Porque se mistura, é uma grande mistura de procedimentos, de técnicas e formas de sentir, de viver, né? Então você traz a academia e junta ela com a cultura de raiz e você vê de fato um lugar do meio, né? Como de fato os novos pesquisadores, né? Eles estão conseguindo aproximar a realidade de um discurso mais denso, reconfigurando também a academia. Eu fiz parte da extensão da minha pesquisa de mestrado num quilombo chamado Alto Alegre, em Horizonte, no Ceará. Eu também transitei por Pernambuco, então eu fiz uma extensão da minha pesquisa que se iniciou num ponto de cultura em Campinas. Essa pesquisa ela se condensa em entender esses modos de existência, como também expressões culturais, expressões artísticas e que se difundem em vários campos da sociedade. Não é uma pesquisa que tem uma definição, né, de um tema assim tão centrado, porque ela realmente desejou, ela é uma cartografia, na verdade, a minha pesquisa, ela foi um método de trabalho, foi a cartografia. Então essa cartografia ela foi permeando por vários territórios onde essa expressão acontecia, fosse no campo religioso, fosse mais no campo das expressões, e como patrimônio cultural afro-brasileiro é formado por esse conjunto de heranças, de elementos e de contextos dessas comunidades. É um momento que a gente tem para refletir, não é? De onde a gente descende, né? Qual é o chão em que a gente firma o nosso caminhar e como é que a gente, diante, né, de tantas mudanças, de conquistas, mais de desafios que a gente tem pela frente, como é que a gente vai dialogar com tudo isso, mas sempre ancorado, né, nas nossas culturas, nossa ancestralidade, nossa tradição. Então é muito importante quem está lidando com arte, quem está lidando com pesquisa, quem está lidando com a psicologia, a sociologia, a etnologia, tudo isso em relação ao negro,
Como é que vai, diante desse caos em que a gente está vivendo hoje no país, como é que a gente vai dialogar com isso? O Afrotranscendência, eu estou na imersão, né? Eu me interessei, me conectei mais por um desejo, um objetivo de transcender os meus limites enquanto artista, sabe? E eu acho que estar conectado a outros artistas, a outras pessoas que têm pensamentos diferentes, trajetórias diferentes, faz com que eu vá além de como eu me enxergo como artista e daquilo que eu quero produzir, eu quero passar para frente. Então, acho que é muito rico no sentido de, não de troca, mas no sentido de desapego, sabe? De tirar as cascas que a gente acaba criando como artista, tirar o ego e me botar exposta e a partir desse momento transcender e ampliar minha consciência. Buscar a raiz, enfim, tanta coisa pra te mostrar. Se você também beber da fonte, sei que vai ver na raiz. Achei o meu lugar. Eu acho até impossível você ser negro, se reconhecer negro e não ter essa questão da causa racial, mas no sentido de que o seu corpo, a sua ação, já é uma postura, sabe? Já está querendo dizer algo. A questão do grafite para mim foi uma válvula de escape no sentido de eu tenho coisas para falar e preciso ser ouvida, sabe? E começou com o fato de eu estudar em uma universidade onde só tinham brancos, onde eu tinha professores brancos que falavam coisas para mim que muitas vezes não faziam sentido. E eu questionava muito isso, sabe? A própria questão do ensino ocidental mesmo, né? De quem pode falar e quem escuta, né? Isso dentro de uma escola de arte, sabe? De favela eu sou cri, tô ligado que misturado não é sinônimo de mesmo lado. Tomo cuidado e tô sempre ligeiro pra não sumir que nem o Amarildo Pedreiro. Na verdade, o que eu acho que está acontecendo é um movimento que surge a partir de nós, negras e negros, um movimento de tentar alertar, né, e conscientizar a sociedade de um modo geral sobre os nossos anseios e nossas necessidades, né? Então, esse é uma movimentação que ela não surge agora, ele é um processo contínuo. Eu acho que nós jovens estamos somente dando força e entrando nesse movimento, nesse mundo contemporâneo, mas é um movimento que já reverbera há algum tempo e, obviamente, que ele ganha ressonância, não somente dentro dos ambientes institucionais, mas também em todos os âmbitos da sociedade. E o projeto ele discute muito esse lugar sobre o que a gente pode fazer dentro desses ambientes institucionais para romper com esse racismo estrutural. Nós vamos ver a influência na intelectualidade, na forma de pensar, na cosmovisão negra, que ainda que seja também bastante ocultada pelo processo da produção de conhecimento, o processo epistemológico, ele ainda lida muito mais com referências eurocentradas, né, com uma produção de conhecimento que é muito vasta no campo europeu, americano, mas temos também a influência dessa cosmovisão africana, sobretudo quando a gente olha para essas comunidades, que o rap, as comunidades mais contemporâneas das mais tradicionais, como os terreiros, como os quilombos, mas os moçambiques, as congadas, o frevo, a própria capoeira. Então nós temos um conjunto, né, estético, artístico e cultural, além de um conjunto intelectual, filosófico e intelectual, que ele está sendo cada vez mais difundido justamente à medida que a gente tem um período importante de políticas afirmativas no Brasil, em que essas histórias, em que todo o contexto, né, dessa herança começa a ser contado
pelos próprios negros e negras. Então, o epistemicídio é esse movimento de tentar apagar toda e qualquer marca, todo e qualquer conhecimento, crenças e valores da cultura negra no Brasil.